Vença os seus medos. Eu estava lendo aqui no livro O Poder do Subconsciente, como alguns de vocês ou muitas pessoas já devem conhecer. No livro aqui fala como superar a mente subconsciente, como usar a mente subconsciente para eliminar medos. Aqui conta uma história de um rapaz que queria ser palestrante, ou era palestrante então, só que ele queria dar o melhor dele, ele queria fazer uma palestra incrível, ele queria ser aplaudido, né, por pessoas importantes que estavam na plateia, só que ele havia dito para o autor assim: só que tem um porém, eu tenho um certo receio de que não vai dar certo, né? Eu tenho esse medo ao falar em público, com outras pessoas e para outras pessoas. E aí o autor passou a falar com ele, né? E aí ele deu uma afirmação, sabendo assim, ó, pessoal, que a nossa mente inconsciente, como vocês já sabem, ela aceita tudo sem questionar nada. Ela é como se fosse sabe aquele soldado que tá lá no quartel? Sim, aquele soldado ele é mandado a fazer coisas, né? E ele deve obedecer lá dentro. Então a nossa mente subconsciente, usando essa metáfora, esse exemplo, é apenas um exemplo, então, para que vocês possam entender. E aí, tudo aquilo que a gente falar, né, em tom de ordem, a gente está emanando então, né, essas ordens, essas autossugestões para a nossa mente inconsciente e ela vai imediatamente então executá-las, certo? E aí, falando um pouquinho mais sobre o jovem rapaz que foi procurar o autor do livro, que é o Joseph Murphy, então, ele disse assim, ó, ele sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo, positivo, ele falou assim, ó: vou vencer esse medo. Estou vencendo neste instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. E aí o que aconteceu ali, tá? Ele afirmou então há vários dias, né, essa afirmação aí, e no dia que ele foi dar a palestra, então a palestra foi um sucesso, ele foi aplaudido, deu tudo certo e ele realmente tinha curado esse medo que era o medo de falar em público. Sabemos aqui que isso é uma grande ilusão, né, do nosso ego também, mas estamos aqui para nos curar, para nos elevar cada vez mais. Então eu te pergunto, que medos você tem nesse momento que de alguma forma estão paralisando você? Pensa se nesse medo que você sente nesse exato momento tem algo de bom ou só tem algo de negativo nesses medos. E daí tem mais um exemplo aqui interessante que eu achei assim, ó, muito importante passar para vocês do livro, que diz assim, ó, que está escrito aqui no livro, tá? Que o nosso maior inimigo, o maior inimigo do homem é o medo, tá? Então ele está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas insatisfatórias, tá? Então milhões de pessoas aqui tá escrito assim, ó, tem medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura, né? E de N coisas por aí. Porém, tem uma questão aqui, essa frequência, né, que é uma frequência de 100 Hz aqui, se vocês já analisaram e olharam na tabela de Hawkins, é uma frequência de 100 Hz, é uma frequência de terceira dimensão, certo? É uma frequência que contrai, não é uma frequência que expande, então, e diz o seguinte assim, ó, que é apenas um pensamento na nossa mente. Por exemplo, o que é o fracasso? É um pensamento de fracasso que você teve. O que é um desânimo? É um pensamento de desânimo que você teve. O que é estar triste? Né? Lembre-se, é estar, não é ser. Lembra quando a pessoa diz assim, a pessoa está com medo? Ela não é o medo, ela está, você não é nada disso. Você é muito mais do que isso. Você é luz, você é amor, você é uma centelha divina. Sim, aceite essas palavras que eu digo nesse momento para você. Então, todas essas frequências baixas, tá?
elas emanam uma vibração, né, em Hertz, sim, e elas são um pensamento. Por que que assim, ó, eu digo assim para vocês, ó. Então, todos os nossos medos, o que que eles são? Eles começam aqui. Todas as emoções começam aqui, ó. Um pensamento assim, ó, que você tiver que tudo na tua vida vai dar certo, por exemplo, assim, naquele momento, naquele dia, você tiver um pensamento, hoje é o melhor dia da minha vida, e vai ser, porque você pensou e logo após você sentiu. Então, isso é muito poderoso. Entende? Então, por exemplo, assim, estar no céu ou no inferno são estados de consciência, isso são níveis de consciência. Então, automaticamente, assim, se você já acorda de manhã batendo o teu dedo do pé na cadeira e você não mudar esse teu estado de consciência, e aí você começa a dizer que vai ser uma porcaria, que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser assim. Até que você tome a decisão de praticar autossugestões positivas para tua mente subconsciente, porque ela aceita tudo, lembra disso? E aí você muda esse estado de consciência, e mudando você muda o teu sentir e muda todo o teu dia, muda tudo ao teu redor, é isso. Então, continuando aqui, tá? Eu só dei uma pequena explicação para vocês poderem entender isso aqui, e diz assim, ó. Então, o medo é apenas um pensamento na nossa mente, tá? Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos, olha só. Uma criança, um exemplo, tá? Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite, olha só. Né? O que aconteceu ali, pessoal? Aqui foi digamos assim, uma autossugestão negativa de uma criança para uma outra criança, né? Foi algo assim inocente, tá? A criança não sabia disso, entendeu? Tá? E aí o que acontece? Olha só, quando vocês aceitam autossugestões negativas de outras pessoas. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Aquilo não existia aqui. Só estava aqui, ó. Aquilo só existia na mente dela. Aqui, nesse exato momento, não tinha bicho nenhum. E aí dizia assim, ó, não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tampouco tem fundamento na realidade, viu? Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras e sombras sem nenhuma realidade, viu? Que não existe aqui. Então, pessoal, faça o que você teme. Imagina um plano. Bole um plano. Sabe aquela frase que diz assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Coloca debaixo do braço e vai. Porque se nós ficarmos aqui presos no nosso mental, né, nessa ilusão da mente do ego, porque porque o ego está na mente, tá? E os medos também. Imagina, e é um pensamento que se tornou um sentimento. E aí eu digo para você, se você ficar nisso, você vai paralisar a tua vida. Tudo ao teu redor paralisa, tu não faz, né? A pessoa não faz mais nada por medo daquilo, por medo de fazer aquilo, né? É isso. Então, bole um plano e tenha o seguinte pensamento: eu sou filha do Criador e eu tenho proteção. Eu tenho fé, eu tenho amor no meu coração e eu sou protegida. E lembre-se, peça e será atendido. Quando você tem o que é pedir aqui, tá? Primeiro lugar, quando você tem um pensamento de amor, um pensamento que você está protegido, que você está amparado, que você não está sozinho, que você está com o teu anjo da guarda do teu lado, você não precisa ter medo nenhum. E olha o que você está emanando. Um pensamento se torna um sentimento. E aí, o medo vai embora. É isso mesmo, porque você substituiu apenas aquele pensamento que você tinha
por um outro pensamento de amor, e amor é proteção. É isso, tá bom? Então, bole um plano e faça o que você teme, mas não deixe que os teus medos te paralisem. Bora enfrentar tudo isso aí, tá bom? Você é muito maior do que você pensa que você é. Você já é quem você deveria ser. Você é luz, você é amor e você é livre. Afirme isso, eu sou livre. E você estará livre. Que a paz de Jesus esteja contigo, com a tua família e dentro do teu coração. Que assim seja e assim é. Gratidão.